Beleza, gravando a partir de agora. E aí eu vou passar o vídeo para vocês aí do que eu tinha prometido. Aqui. Quando você chegar para executar um exame, na maioria das vezes seu equipamento já está ligado, seu equipamento já está pronto, tá bom? Você precisa cadastrar o paciente. Há algumas formas de cadastrar o paciente. Primeira forma, você vai no seu teclado e vem aqui, você vai cadastrar o seu paciente. Este botão, você clicando nele, você consegue cadastrar o seu paciente. Vai aparecer uma página bem aqui, nesse painel aqui, onde você vai cadastrar o seu paciente, tá bem? Cadastrou, você consegue jogar ele para a área de trabalho, que é essa daqui. O protocolo vai cair bem aqui e aqui vai ter as outras opções. Essa é uma forma. Existe outra forma de cadastrar o seu paciente que está aqui na sua frente. Ó. Você pode cadastrar o seu paciente. Não entendi. Não entendi. Também não. Não tá saindo som no vídeo. Ah, não tá saindo som? Não. Eita, peraí, deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Deixa eu pegar a URL dele aqui. Peraí. Ué, ué, que coisa. Fala pessoal, Tá. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Janela, tela cheia. Minha nossa. Guia do Chrome. Deixa eu ver se eu colocar no YouTube aqui no. Pera aí, pessoal, rapidinho. Ué, tá. É esse aqui mesmo. Compartilhe uma guia. Pera aí, gente, que eu tô. Acho que eu tô na. sejam bem-vindos. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver agora. Listerine tem 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas escovação dental. Use Listerine. A Diferente é a maior foodtech de compra programada de alimentos do Brasil. Nas Fala pessoal, sejam bem. Tá. Agora vai.
Compartilhar. Lombar, todos os protocolos vamos falar. Vai ter algumas exceções, mas não vamos tentar abranger um todo, tá bom? Aquilo Tá saindo o áudio aí, pessoal? que mais você vai usar na prática, no dia a dia, quando você estiver operando Vê se um tá saindo o tomógrafo, áudio. beleza? Lembrando que se você está chegando agora aqui no canal, Saiu, Rafael? Pra mim saiu. Ah, então acho que saiu para todo mundo. É que eu precisava compartilhar a guia. Beleza. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, porque senão ele vai ficar falando um monte. vamos lá, pessoal. Quando você chegar para executar um exame, na maioria das vezes o equipamento já está ligado, seu equipamento já está pronto, tá bom? Você precisa cadastrar o paciente. Há algumas formas de cadastrar o paciente. Primeira forma, você vai no seu teclado e bem aqui você vai cadastrar o seu paciente. Este botão, você clicando nele, você consegue cadastrar o seu paciente. Vai aparecer uma página bem aqui, nesse painel aqui, onde você vai cadastrar o seu paciente, tá bem? Cadastrou, você consegue jogar ele para a área de trabalho, que é essa daqui. O protocolo vai cair bem aqui e aqui vai ter as outras opções. Essa é uma forma. Existe outra forma de cadastrar o seu paciente que está aqui na sua frente, ó. Você pode cadastrar o seu paciente aqui também, tá? Vamos para cá. Essas três imagens, deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor para nós. Aqui. Essas três imagens, o que são? Essas três pastas são as mesmas pastas que está aqui no teclado, tá vendo? E a mesma pasta que está aqui. E, opa, essa opção aqui é onde você pode apertar, ela vai gerar uma página onde você vai poder pesquisar exame. E esse daqui, emergência, esse carrinho de emergência, é onde você consegue, você clica nele e automaticamente ele vai jogar um protocolo para cá. Tá? Um protocolo onde você vem em exames protocolo e pode alterar ele. Tá? Suponhamos, o paciente chegou com fratura, você está no hospital de emergência. O paciente chegou com fratura, não vai dar tempo de você cadastrar o paciente. É muito rápido. Você tem que fazer, você vai clicar nessa opção desta ambulância, vai cair bem aqui, você clica nessa opção e escolhe o protocolo que vai de acordo com o que está no pedido médico do seu paciente. Você fez o exame dele tudinho, já pegou os dados do paciente, já pode liberar o paciente, você só cadastra, você vai só alterar depois as informações. Aí eu posso mostrar em outro vídeo como é que faz, que isso já vai ser outro sistema, tá? Cara, estou aqui, tá errado, você clica aqui nessa borracha. Isso aqui é uma borracha, tá, gente? Você clicou e você consegue apagar tudo o que está aqui. Beleza? Vamos seguindo. O protocolo não caiu aqui. Ficou dessa forma. O que você vai fazer? Você vai vir aqui neste boneco anatômico. Este boneco anatômico, ele que vai ter todos os protocolos de exame de tomografia, tá? Aqui, crânio, ombro, quer dizer, pescoço, ombro, braço, antebraço, tórax, abdômen superior, abdômen inferior, pélvico, quadril, vai estar tudo aqui os protocolos, tá bom? Tem vascular e tem protocolo específico também. Você vai dar um clique ou você pode só passar o mouse também. Você passando o mouse, ele vai ficar dessa aqui, o crânio. Quando você passa o mouse, automaticamente ele vai abrir todos os protocolos que tem. E aqui você vai achar o que é que está no pedido médico do seu paciente. Crânio, rotina com contraste. Você vai clicar no crânio, rotina com contraste. Não, meu, é rotina sem contraste. Rotina sem contraste. Não, está específico para órbita. Você vem no protocolo de órbita. Não, é ouvido rotina. Você vai clicar no ouvido rotina. Quantas vezes eu devo clicar em cima do protocolo? Uma vez apenas. Você clicando uma vez, automaticamente ele já vai cair para cá. Tá? Aí já vai estar, ó, topograma, o protocolo, tudo certinho. Tá? É importante frisar que você tem que escolher o protocolo correto. Tá? Você não pode escolher uma opção crânio rotina sem contraste se o exame é com contraste. Aí você precisa escolher o protocolo correto. E se for ATM, tá? Articulação temporomandibular, ou seja, ATM, você tem que escolher ATM. Você não pode escolher crânio para ATM. Por quê? Porque o protocolo não é esse, tá bom? Célula túrcica também, seio da face, ouvido,
órbita, vai ser todos esses vão ser os protocolos do crânio, tá? Tudo que envolver o crânio vai estar aqui nesta área do boneco anatômico, ou seja, o crânio, né? Beleza. Vamos seguindo. Tá, meu, que não é crânio o protocolo. O pedido médico não está envolvendo crânio, está envolvendo coluna. Aí você vai escolher qual é o protocolo, qual é a coluna, coluna cervical. Você vai escolher a coluna cervical, vai dar um clique, ela vai cair para cá. Dorsal, mesmo sistema. Beleza, vamos seguindo. Ombro, mesmo procedimento. O ombro vai ficar nesta opção aqui, tá bem? Ombro, o tórax. Agora tem que ter uma coisa interessante. Quando ele pedir tórax rotina ou sem contraste, né? É tórax pegando o pulmão. Quando ele pedir tórax rotina com contraste, tórax pegando o pulmão. Agora, quando ele pedir arcos costais, você vai pegar todas as costelas do paciente, tá bom? Você não pode cortar no pulmão, porque quando finaliza o pulmão ainda tem costela para baixo. Ou seja, você vai estar cortando e você cortando, você vai estar perdendo o seu exame, você vai ter que repetir. Então, quando for arcos costais, você precisa pegar. Coloca em cima do mento e pode baixar, tá? Você consegue ver no topograma aqui, você vai conseguir ver algumas costelas, ó, dá para ver algumas costelas aqui, e você vê que se puxar tudinho para baixo, você consegue pegar todo o arco costais do paciente e o seu exame não volta, tá? O seu exame vai estar certo, bem? É importante frisar também, gente, que existe clínica que faz o que? Tórax e abdômen. O tórax e o abdômen é quando o equipamento vai fazer o tórax e o abdômen junto. Aí vai ter toda uma sequência de programação, aí você vai ter que fazer toda a marcação, mas o protocolo já está montado aqui. Você não precisa montar o protocolo. É certo se não tiver no seu bonequinho anatômico, se não tiver. Caso não tenha, eu aconselho você informar a recepção que você vai fazer primeiro o tórax e o paciente retornar para fazer o abdômen, porque não tem protocolo montado. Agora, se você se encontrar capaz de montar o protocolo, vá em frente, seja feliz, tá bom? Mas se não tiver aqui o protocolo de tórax e abdômen junto, eu aconselho você fazer isso, tá? Informa o paciente, informa a recepção, informa a diretoria da clínica ou do hospital que não tem esse protocolo e o paciente pode estar fazendo o tórax primeiro e faz o abdômen depois, certo? Vamos seguindo. Abdômen superior, tá? Percebe-se que tem abdômen superior e abdômen inferior. Você tem que ter muito cuidado quando você for fazer isso, tá bem? Porque algumas vezes vai estar aparecendo bem aqui. Deixa eu ver se tem esse aqui. Não, esse aqui ele não tem, já vem completo mesmo, já. Quando ele fala abdômen, aqui já está envolvendo todo o abdômen. Mas tem alguns protocolos que vem específico. Abdômen superior. Aí você tem que tomar cuidado para você não fazer o exame errado, tá bem? Porque às vezes vem dizendo o protocolo TC de abdômen total sem contraste. Aí você já vem abdômen rotina. Por quê? Tá aqui, ó, abdômen rotina sem contraste. Aí você vai fazer o exame do paciente. Agora tem que ver, porque tem a opção aqui também, ó, cálculo. Tem a opção cálculo e tem nódulo hepático. A opção de nódulo hepático a gente vai ver no vídeo que a gente está fazendo da série de tomografia, passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz quando houver o exame de nódulo hepático, tá bem? Estou só esperando as imagens chegar para mim, que eu vou mostrar para vocês como é que faz esse exame, tá bom? Mas ele é um exame totalmente diferente desse abdômen rotina sem contraste, tá bem? Cálculo sem contraste, a aorta, então os protocolos estão todos aqui. Se for pelve, vem ter bacia, bacia rotina, pelve e quadril, tá? Tem que tomar cuidado, gente, porque cada protocolo desse é específico para o que o médico está pedindo. Se o médico está pedindo quadril, tá? Você não vai colocar pelve rotina, você vai colocar quadril, tá bom? Se ele está pedindo bacia, você coloca bacia. Porque você pode colocar pelve, o médico pode até aceitar, mas não foi o que ele pediu bacia. Então você tem que tomar muito cuidado com os protocolos que você usa para fazer os exames. Tá? Aqui, ó, os protocolos de braço e antebraço, cotovelo estão todos aqui também.
olha uma coisa interessante, não está especificando se é direito ou esquerdo, tá? Você passou o mouse aqui em cima, ele vai te dar os protocolos. Vai estar todo aqui, braço, antebraço, rotina, cotovelo, rotina, mão, rotina, punho, rotina. Ah, vai estar tudo aqui. Você vai só ter que especificar bem aqui nessa opção. Você vai vir bem aqui em Recon, ele vai abrir uma outra página que você vai escrever direito, ou você vai escrever esquerdo, venha conforme estiver pedindo lá. Mesmo sistema do membro inferiores. Coxa, perna, rotina, joelho, rotina, pé, rotina, tornozelo, rotina, vai estar tudo aqui também. Eu estou falando de protocolo de pessoas adultas, certo? Porém, o tomógrafo, ele te dá a opção também, ó, Shield, ele vai dizer que tem protocolo para crianças, que segue o mesmo padrão que nós acabamos de ver. Segue o mesmo padrão. Agora é importante, quando você escolher o protocolo do seu paciente, você orientar o equipamento que você está usando, informando qual é a orientação do seu paciente. O seu paciente está com a cabeça em direção ao Gendre, o seu paciente está em decúbito ventral, ou decúbito, ou ele está em lateral, você precisa orientar para o seu equipamento. Qual é a orientação do seu paciente? Meu paciente está fazendo exame de seios da face, ele está entrando com a cabeça em direção ao Gendre. Beleza. Caso você faça posicionamento de tórax, paciente entrando com a cabeça em direção ao Gendre. Esse é o protocolo, certinho. Porém, quando o paciente entra, o que acontece? A cabeça do paciente está aqui e o tórax está para cima, ou seja, está de cabeça para baixo. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção. Commodore. Tá vendo? É uma seta, você clica nela e ele vai possibilitar fazer com que você consiga mudar essa orientação da mesa. Por quê? Porque se tiver aqui, o protocolo já estiver rolando, deixa eu ver se eu acho uma imagem para vocês. Aqui, ó, ele não vai deixar você mudar a orientação, porque o protocolo já está rolando, né? Mas se você fez a primeira sequência, o primeiro topograma, vai fazer o primeiro topograma, ele vai liberar para você a opção ainda e você vai conseguir mudar a orientação que o seu paciente está entrando de acordo com o Gendre. Caso fosse uma anjo, você ia clicar aqui na opção vascular. Tá? Ele tem a opção vascular. Você clica na opção vascular e você vai ter os protocolos de anjo, né? Caso o médico peça, tá bom? Ficou claro para vocês aqui o protocolo que eu estou mostrando para vocês, tá bom? É bem simples, não tem muito segredo não. Eu só mostrei essa aula aqui para vocês porque muitas pessoas estavam pedindo saber o protocolo, como é que monta o protocolo. Você não monta o protocolo, quem monta o protocolo é um médico radiologista ou tem um especialista que monta o protocolo. Na maioria das vezes, os protocolos eles já estão prontos, tá bom? Você não vai precisar saber dominar como é que eu monto o protocolo, preciso saber. Você precisa entender os protocolos, sim, entender os posicionamentos e os protocolos. Você precisa entender para você poder executar um exame bem feito, tá bom? Mas na maioria das vezes os protocolos já vêm pronto. Agora, uma coisa que você precisa saber é o tempo de contraste no corpo do paciente que você precisará soltar a sequência. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. A imagem está um pouco embaçada, mas você precisa saber. Você precisa dominar isso aqui, ó. Delay. O que é o delay? O delay, ele é o tempo, ele é um intervalo de tempo que o tomógrafo vai usar para poder soltar a sequência e exibir essa imagem. Esse senhor delay você tem que conhecer ele. Tudo isso nós vamos ver quando for no exame com contraste. Essa aula específica foi para mostrar para vocês como é encontrado os protocolos para cada exame. E aí, pessoal, deu para. Eu sei que ele não falou especificamente sobre os protocolos que a gente está conversando aqui, né? Ele falou só sobre alguns, mas deu para dar uma clareada aí? Sim. Vocês vão ver que na próxima. Hoje ainda talvez não, né? Porque não vai dar tempo de eu passar o vídeo para vocês. Mas nas próximas aulas, eu vou começar a passar alguns vídeos para vocês, onde o técnico ele vai mexendo justamente
na parte do protocolo. Mas vocês viram que no finalzinho ali, no finalzinho acabou que ele mexeu em alguma coisa, ele mexeu no delay, né, e tudo mais. Então, assim, estamos pouco a pouco a gente está chegando lá, né? Mas eu acho que já deu para dar uma boa clareada para vocês aí. Deixa eu voltar a apresentar minha tela aqui agora, que eu não tô achando meus slides aqui. Vamos ver. Agora foi. Beleza. Então vamos conversar agora sobre outras coisas importantes aí, tá? Uma vez que nós aprendemos em relação ao posicionamento do paciente, né? Head first, feet first, se ele está em decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal, né? Conhecemos um pouquinho aí do equipamento, se é 14, se é 16 canais, se é 128. Agora nós vamos falar sobre parâmetros que vão influenciar na qualidade da imagem, tá? Então nós temos, como eu falei, nós temos alguns artifícios, falamos sobre janelamento, falamos sobre meio de contraste, e agora nós vamos falar sobre os filtros, tá? Os filtros, eles trabalham em conjunto com todas essas coisas que nós conversamos já até agora, né? Eles têm, não é o filtro do Instagram, mas tem mais ou menos a mesma função, que é realçar a qualidade das imagens, né? Então, no filtro do Instagram lá, o pessoal coloca o filtro e aí coloca, a mulherada coloca cílios e põe sarda e põe maquiagem e tudo mais. O filtro na imagem, né, o filtro da tomografia, funciona para que ele possa evidenciar algumas estruturas, né? Então, assim, ele proporciona uma melhor definição e nitidez àquela estrutura de interesse. Então, por exemplo, nós temos aqui uma imagem com filtro standard, né? Aqui nós temos um corte axial de crânio, e esse filtro standard, tudo bem, esse corte axial, ele tá assim, não está tão bem definido, mas eu coloquei ele ali para que a gente pudesse visualizar o que ele mostra, né? Filtro standard ele é específico para partes moles, para tecidos de partes moles, e é apropriado para uso em adultos. Então, assim, se você for fazer uma tomografia de abdômen, ele é legal para ver as estruturas que estão ali no abdômen, né? Nós estamos com várias estruturas com partes moles ali. Tórax, dependendo do que nós formos ver, não é tão interessante, tá? E vocês vão entender por quê. Então, o filtro standard ele é específico para partes moles, tá? Agora falando sobre um bastante específico, né, que é o filtro Lang, ou em português, pulmão. Olha como ele fica, como a imagem no filtro Lang fica bonita, né? Olha como fica bem definido aí toda a parte do parênquima pulmonar, né? Todos os brônquios, os bronquíolos aí, as ramificações todas muito bem definidas, né? Esse filtro Lang, ele é específico para estudos do parênquima pulmonar. Ele satura a cor branca, né? Então, assim, vocês podem ver que toda essa parte aqui, coração ele está bem brancão, né? Os ossos estão bem evidenciados, a parte das artérias aqui, elas estão bem brancas, mas olha como fica legal, como fica bem definida aí a parte do parênquima pulmonar, né? Todas essas ramificações aqui dos brônquios e dos bronquíolos conseguem ser muito bem visualizadas nesse filtro. E uma coisa importante de se dizer, tá, gente? Nós podemos utilizar dois ou mais filtros aí em associação. Então, por exemplo, eu quero estudar por exemplo, quero utilizar o standard, porque eu quero dar uma olhada no coração, como é que o coração tá, se o coração tá legal, e quero utilizar o Lang, porque eu quero ver como é que tá a parte do parênquima pulmonar. Então você pode associar os dois filtros, tá bom? Outro filtro bastante importante que nós utilizamos é o filtro detail, né? Detalhe, né? Em português. Que ele é bastante utilizado para densidades intermediárias, né? Principalmente aí para diferenciar músculos, ossos, cartilagens, muito utilizado em exames do sistema musculoesquelético. Olha só que legal esse ombro, como é que ele está bem definido aqui, ó. A parte óssea, toda a parte dos tendões aí, né? A parte muscular, então ela está muito bem evidenciada. Então, esse filtro detail, ele é importante para esse tipo de estrutura, tá? Parte de articulações, principalmente aí. Então, ombro, joelho, cotovelo, punho, ele fica bastante. Pode ver que fica uma imagem bastante bonita, né? Para que a gente possa apresentar um trabalho de qualidade aí pro médico que nos solicita, né? Aí nós temos o filtro Bone, que Bone é osso em português, né? Ele é utilizado em imagens de densidades ósseas, ele evidencia bem a cortical, né? Que é
a camada externa do osso aí, né? Toda aquela borda externa do osso, e é muito usado para quedas seguidas de traumas. Então, o paciente chegou lá quebrado, né, sei lá, caiu de cara no chão, vai se utilizar o filtro Bone para fazer os cortes axiais aí do crânio desse sujeito, para que possa evidenciar onde foram essas fraturas, né? Bem como fraturas em todo o nosso corpo, tá? E por último, acho que esse é o último filtro que nós vamos tratar hoje, é o filtro ED, né? Que ele é um filtro muito semelhante ao filtro Bone. Aqui tá Boné, deixa eu até corrigir, porque não é Boné, é Bone, tá? Ele é um filtro considerado duro também, né? E ele evidencia muito bem estruturas ósseas mais densas, como por exemplo a mastoide. Então, quando a gente tem, que a gente sabe que a gente tem alguns ossos que eles são mais aerados que outros, né? Então, ossos mais aerados tendem a ser menos densos porque tem mais ar dentro, né? Então, ossos mais duros, mais compactados, eles tendem a ser mais densos do que os ossos menos densos, né? Do que os ossos aerados. Então, a mastoide é um exemplo claro aí de como ficar, de como utilizar esse filtro ED. Então, a gente, na parte óssea, nós temos esses dois filtros aí que nos auxiliam muito bem. Existem alguns outros filtros, mas esses são os mais importantes aí para trazer para vocês. Alguma dúvida sobre filtros, pessoal? Professor, Diga lá. uma dúvida, que eu estava dando uma olhada na outra atividade que você mandou. Sim. Eu não estou conseguindo entender o que são o ROI, que é a região de interesse lá em inglês, e o que são essas fases dele? Eu não entendi isso. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Ah, tá, tá, É que a tá. gente não chegou lá ainda, mas é o ROI, né? Isso. É... Aguenta esperar um pouquinho ou tem que dar spoiler aqui? Ah, eu gosto de spoiler. Tá, deixa o ROI na verdade é só para a gente eu vou detalhar ele um pouquinho mais para frente, mas o ROI na verdade ele é como se fosse um medidor de densidades. Você vai colocar o ROI, eles são pequenos pontos que você coloca na imagem lá para que você possa definir algumas densidades, principalmente em exames de angiotomografia, né? Então, um detalhezinho mais utilizado para anjo é uma técnica que se utiliza para outros exames, mas muito mais em anjo por conta e exames contrastados por conta dessa diferença de densidade por conta do contraste, Certo. entendeu? Aí, ó. Mas vamos Entendi. chegar lá e vamos falar das fases daqui a pouco. Beleza. Beleza, então vamos em frente aqui. Ô, Tá, professor, pode lá, fala aí, Carlos, pode falar. eu que achava que só tinha o ROI na densitometria óssea. Tem também na tomografia? Tem na tomografia. Eita, É, aí é barra. é a Tem mesma tudo coisa, aqueles né? cálculos lá, né. Oi? Eu não sei se é o mesmo princípio que vai na densitometria, né. Mas olha, na época de curso, esse negócio me pegou bastante, hein. Nossa. A gente não pode esquecer que, assim, existem alguns parâmetros que eles são aproveitados em outros exames, né? Por exemplo, eu vou dar uma voltinha aqui para chegar no seu comentário, Carlos. Porque, por exemplo, nós temos lá o isocentro. O Sim. isocentro, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isocentro foi na radioterapia. Nós tivemos a disciplina de radioterapia no curso. Não sei se vocês tiveram Não, aqui. e se você também pudesse explicar pra gente o que é o isocentro, eu também fiquei meio sem entender, pelo menos Tá, na tomografia. tá. Deixa eu fazer Tá um, bom. Deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Que na Sim, verdade eu sim, não ia aí falar você sobre volta isocentro hoje. sim, você ia falar sobre o ROI. Não, não, tudo bem, mas não tem problema. Se não der tempo de eu passar tudo hoje, eu vou, Beleza. eu vou passar. O que eu não consegui passar hoje, eu passo para vocês na aula gravada de quinta, não tem problema nenhum. Apesar que eu acho Certo. que estamos num tempo legal aqui, tá? São 9h35 ainda, então vai dar tempo de falar. O isocentro, assim, é, imaginem vocês, deixa eu tentar achar uma maneira de explicar mais simples. O isocentro na radioterapia, que acontece? Na radioterapia você tem uma marcação na sala de radioterapia, onde você alinha seu equipamento para que ele alinhado com esse isocentro, com essa marcação na sala, eh, você tenha o local exato ali onde vai ser feita a radiação do paciente, tá? No caso da tomografia e da ressonância,
É como se ele fosse, imagina só, quando você vai fazer uma ressonância, tem um laserzinho que fica, né? Por exemplo, fazer uma tomografia de crânio, fica um laserzinho marcando ali como se fosse o ponto central do raio-x, certo? Hum. O isocentro é aquilo. Ah, É sim. aquele ponto onde vai incidir a radiação com mais intensidade. Eu pensava que aquele raio laser era para alinhar fazer tipo assim, fazia Lyon, fazia Lyon, sabe? Não, sim, ele Essas serve coisas. para isso, mas vamos lá. Vamos pensar no raio-x de novo. Lembra que eu falei, ó, tem uma hora que a gente vai ter que abrir a caixinha do raio-x. Quando você está com o colimador lá aberto no raio-x, você tem o raio central. O raio Sim. central não acaba fazendo com que você meça ali as linhas do corpo? Então, isso seria um isocentro também? É isso? Isso, o isocentro seria isso. A não ser que, se alguém souber de uma definição melhor do que isso, pode ficar à vontade para compartilhar aqui, não tem problema. Mas o isocentro é aquele ponto ali onde vai incidir a maior incidência de radiação é onde está o isocentro, Sim. entendeu? Olha, eu procurei isso no Bom Traje, tá certo que é meio difícil achar no Bom Traje, assim, 1.200 páginas, procurei também no Bioazole também, mas aí tô buscando ainda, eu fica esse negócio aí Mas assim, é uma definição, é claro, né? Essa definição que eu estou dando para vocês é uma definição muito simples e muito básica, tá? Mas, como eu falei, eu não tenho problema nenhum de vocês trazerem informações aqui, de repente me corrigir e falar assim, professor, não tá muito legal. Bom, beleza, vamos, a gente vê, vai na fonte, vê o que tá certo e tá tudo bem. A melhor forma que eu tenho de definir para vocês nesse momento é onde incide o raio. Então, assim, é como se fosse o ponto de incidência do raio central, mas na tomografia e na ressonância. Professor, você sabe, é só um comentário ali aqui, mas eu vou comentar rapidamente para não Fica pra não tranquilo. interferir no tempo nosso. Rapaz, a radiologia, assim, é muito, pelo menos aqui no Brasil, né, cara, é muito pobre, né, cara, de você encontrar uma literatura, assim, que vai mais a fundo, que explique, assim, que explique de uma certa maneira, que padronize tudo, assim. E às vezes você lê o Biasoli é de um jeito. Você lê o Bom Traje é de outro. Sim. Agora, cara, eu tô com, como chama? Com Buchong. Tá, o Buchon, sei. Apesar que o Buchong ele tem um outro enfoque, né, mais para física radiológica. Mas assim, são coisas totalmente diferentes, assim, são assim, eu não sei se é a tradução, né, que são tudo livros, o único nacional é o Biasoli, né, Isso. mas os outros são tudo internacional, e às vezes a tradução sai meio estranha, assim, sabe, você vê: "Ué, mas coisa esquisita, não foi assim que eu aprendi, né". Acaba sendo, a gente acaba sendo muito prejudicado, né? Então, é por isso que eu falo, gente, é assim, tanto para vocês aqui no online, quanto para os meus alunos presenciais, eu sempre falo o seguinte, falo, gente, o nosso tempo aqui, ele é curto. A gente tem aí 15, 20 aulas, 25 aulas pela frente, encontros semanais aí de 2, 3 horas, né? Eu posto as aulas, É. eu posto material, só que acaba sendo muito, muito pequeno o tempo, né? Então, assim, eu recebo para ensinar vocês o básico, né? Claro, que eu tento compartilhar o máximo das coisas que eu sei, que eu já vivenciei ou que eu pesquisei, tá? Mas ainda assim, não tem como eu colocar a minha cabeça, os meus conhecimentos na cabeça de vocês. Então, peguem o que vocês estão aprendendo aqui nesse momento hoje e corram atrás de mais informação. Por isso que eu falei que eu não me importo se vocês chegarem da manhã ou depois e falar assim, professor, não tá, sua explicação não foi condizente com isso aqui. Pô, legal, vamos atrás, porque é, é claro, eu tenho conhecimento, eu absorvi de uma forma, eu tenho na minha cabeça como funcionam os protocolos, mas a literatura ela é muito mais vasta do que isso, né? Eu acho que assim, acho que eu tava até ouvindo um podcast esses dias, né? Onde o cara falou o seguinte, ele falou assim, às vezes a gente faz alguma pesquisa, a gente sai com mais perguntas do que respostas. Eu acho que a pesquisa, ela é importante por isso, né? Porque a gente precisa sair com mais perguntas que respostas justamente por isso, para que a gente possa continuar procurando.
né? Então, eu incentivo vocês, procurem, pesquisem. Uma dica aí. Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa no Google Academic, procura lá, Google Academic, digita no Google lá, Academic, ele vai abrir uma página com artigos científicos, com um monte de coisa, um monte de material Sim. que a gente não tem acesso no Google normal. E aí ali E, você pode ter uma fonte maior de pesquisa. sim. Professor, eu ando indo em alguns simpósios É, e, cara, às vezes a gente vê assim o professor explicando, o médico, né, explicando, no final, no começo do ano, eu assisti uma sobre angiografia. tá. Mas rapaz, cara, tipo assim, parecia que o médico estava falando inglês, cara. Aí eu falei: "Misericórdia, o que que é isso, rapaz?". É por Tipo isso que assim, eu tô, por isso que eu falei para vocês, que assim, quando eu peço para que vocês façam o exercício por escrito e não, é porque a prova de vocês, claro, eu não vou também forçar muito. A prova vão ser alternativas, mas quando eu peço para que vocês escrevam as respostas de vocês, eu quero de certa forma forçar vocês a pensar e explicar aquilo de maneira simples para mim. sim, Porque numa hora que você precisar conversar com o paciente e você precisar explicar um procedimento para o paciente, você não vai falar os termos que o médico fala, sim. né? Mas eu falo assim, professor, mas no sentido das coisas avançar, assim, muito rápido. Também, Tá também. certo que essa aula que a gente tem, os cursos que a gente faz, até a faculdade, é a base de tudo, né. Sim. É assim, é a ponta do iceberg, né, que por ver tem muita coisa. Foi exatamente isso que eu tô te falando, né, eu fui assim, e assisti lá a palestra, né, do pessoal lá, da poxa, Aprimorat, chama Aprimorat. Sim, É uma empresa que dá suporte na Unicamp, sabe. tá. Nossa, acompanhar os cara olha, é complicado. É, o É raciocínio tem que estar complicado, cara. andando, né? Senão Tem que não. estar andando, raciocínio. É, Você é doido. é Nossa bem isso senhora. mesmo. Não, tá certo. Bom, Carlos, obrigado aí por compartilhar seus pensamentos. Vamos voltar aqui rapidinho, né? Falamos então, eu dei um spoilerzinho sobre ROI, falei um pouco sobre isocentro e agora vamos falar sobre scan time, né? Scan time, lembrando, né? Esse scan time aqui é dos parâmetros que a gente consegue alterar lá para que a gente possa começar a mexer no pitch. Lembra, tá? Que a gente aqui é o tempo, né, do escaneamento, na verdade. Scan time é tempo de escaneamento. Mas a gente vai começar a mexer porque, assim, se o escaneamento é mais rápido, o corte pode ser mais fininho ou mais grosso. Então, vamos lá. Scan time é o tempo de varredura de um corte ou de um giro completo do tubo, determinando a quantidade de cortes por segundo em relação à quantidade de canais da máquina. Então vocês vão perceber que os próximos vídeos que eu postar para vocês, não os vídeos que eu explico a matéria, mas os vídeos que eu colocar aí adicionais à disciplina, que o técnico, né, eu sigo um canal específico lá, depois eu posso até passar para vocês, e eu vou postar alguns vídeos que ele começa a mexer no tempo de escaneamento, começa a mexer na espessura, começa a mexer no incremento. Então vocês vão ver que vai ser bem legal aí para vocês começarem a visualizar isso aqui na prática. Nós temos um outro parâmetro bastante importante também, que é o Scout, tá? O Scout, ele é a primeira imagem obtida pelo tomógrafo. Então, como vocês estão vendo aqui, e como vocês viram no vídeo que a gente viu agora há pouco, quando você está fazendo a tomografia, você faz um raio-x do paciente, né? Você faz um raio-x aqui. Então, no caso desse abdômen aqui, é um abdômen em AP e um abdômen em perfil. Percebe? Nesse Scout é onde você vai dimensionar onde o seu exame começa, onde o seu exame termina, tá? Então, assim, ali você está planejando os seus cortes. Ah, beleza. Então ele vai começar um pouquinho, no caso desse abdômen aqui, ele começa um pouquinho acima das cúpulas diafragmáticas e vai um pouquinho até abaixo da sínfise púbica. Por que é importante fazer isso? Para que você diga ao aparelho o que você quer fazer, tá? Então, assim, então agora nós já inserimos aí, né? Vamos voltar aqui para a gente não perder o raciocínio. Nós inserimos o janelamento, né? Primeira coisa, nós dizemos para a máquina lá se o paciente vai entrar com a cabeça ou com os pés primeiro, tá? Aliás, zeramos o exame, né? Começamos a colocar o protocolo. Ah, vai ser um protocolo de tórax, um protocolo de abdômen, beleza. Nós dizemos ao aparelho, né? Nós programamos o aparelho que o paciente vai entrar com os pés ou com a cabeça primeiro.
Depois nós vamos fazer o janelamento, vamos colocar os filtros, aí nós colocamos aí o tempo de escaneamento e estamos no Scout. Então estamos dizendo para o equipamento o seguinte, ó, vamos começar o exame, nesse caso aqui, um pouco acima das cúpulas diafragmáticas e vamos até um pouco abaixo da sínfise pública. Esse Scout ele é medido em milímetros, tá, gente? Então, quando vocês forem colocar, vocês vão colocar essa marcação. Vocês estão vendo que tem uma linhazinha amarela ali? Vocês vão colocar essa linha amarelo antes de onde vocês vão começar, até onde vai e o tamanho daquele scout. Então, por exemplo, nesse caso aqui, dá uns 40, 50 centímetros mais ou menos. Então, vocês vão identificar essa medida no equipamento lá, no computador, tá? Aí nós vamos para a espessura. Opa, mexemos no pitch de novo, tá? A espessura do corte ela vai variar de fabricante para fabricante. Então, ela funciona ali mais ou menos de 0,6 milímetros até 10 milímetros, tá? Então, 0,6 a 10, vamos lá, 10 milímetros, você tem 1 centímetro, né, na minha régua aqui, ó. Então, 0,6 é um corte realmente muito fino, né? É um corte abaixo de um centímetro. Mas você consegue fazer cortes ainda menores que isso, lembra? Tecnologia submilímetro, né? Que você faz cortes abaixo de 1 milímetro. Lembrando que quanto mais fino o corte, menor a resolução. E quanto mais grosso, maior a resolução. Só que cortes mais finos te proporcionam um estudo mais detalhado de uma mesma região. Quer dizer, se eu tenho um tumor muito pequenininho e eu faço cortes finos naquela estrutura, eu consigo visualizar ele no estágio inicial. Por isso que o corte fino, apesar de ele perder, né, apesar de ele perder em resolução, ele ganha em informações, tá? Então, lembrando, espessura é a parte de cima do pitch lá, hein? É o primeiro, é o 1 sobre, né? Agora nós vamos falar sobre o incremento. O incremento é o deslocamento da mesa, tá? Então nós tivemos aí o scan time, que nós colocamos o gantry para girar, né? Quanto tempo esse gantry vai ficar girando para que ele possa gerar os cortes tomográficos. Aí nós falamos para o equipamento, falamos, ó, equipamento, Philips, Siemens, GE, agora eu quero que você coloque uma espessura de 0,6 milímetros, tá? E agora nós estamos dizendo para ele o seguinte, que o gantry vai se movimentar 0,6, mas que a mesa vai se movimentar 10 milímetros, por exemplo, ou 1 centímetro. Por isso que eu estou falando para vocês, que nós conseguimos mexer no pitch quando a gente faz esse tipo de coisa, tá? O deslocamento da mesa, ele varia também de equipamento para equipamento, e ele pode ir de 0 a 50 milímetros. Opa, lembra do pitch? Enquanto na mesa, no gantry, a gente consegue deslocar 10 milímetros o máximo aí, no deslocamento da mesa, nós aumentamos para 50 milímetros. Olha a diferença. São 5 vezes mais, tá? E aí a gente utiliza isso, como eu falei, para gente que a gente possa juntar tudo isso no final e fazer cortes mais finos ou mais grossos para que a gente possa fazer uma reconstrução e uma reformatação da imagem, tá? Só, Diga lá, é, Carlos. eu não sei se você vai chegar. Se você falar assim para mim, eu vou chegar lá, beleza, deixa para responder na hora. Mas se você quiser dar um spoiler, eu, eu também aceito ouvir. Pode falar. É, rapaz, e a tomografia helicoidal, cara? Dispensa tudo isso? Esses conceitos? Não dispensa, pelo contrário, ela trabalha com tudo isso. Só que a helicoidal, o que que acontece? O que que é- Quando ela está fazendo os cortes, ela tem uma diferença, né? Porque ela vai fazer o corte não em formato, como, ele faz em formato de hélice, né? E as outras fazem num formato linear, linear, né? Eu acho. É um É um formato corte linear. Só que, simples, ó, né? lembrando que a maioria desses conceitos que eu estou falando para vocês aqui, eles são de tecnologias mais recentes, então da quinta geração em diante, tá? Então, por isso que eu falo que ela não dispensa. Quando você pega um equipamento mais simples, da terceira geração, por exemplo, talvez você não tenha esse tanto de informação que eu estou colocando para vocês agora. Sim. Então, essas informações aqui são da quinta geração em diante.
sim. Professor, entendeu? inclusive, essas características, elas, assim, de uma certa forma, elas caracterizam o tomógrafo de quinta geração. É Isso, isso? É, essas lembrando, características. lembrando que os tomógrafos de quinta geração, de quinta e sexta geração, são os tomógrafos mais recentes com as tecnologias mais atuais. Então, estou treinando vocês aqui para que vocês possam trabalhar num tomógrafo mais simples, se for necessário, mas um tomógrafo top de linha com essas tecnologias aqui que estão sendo ensinadas agora. Talvez tenha alguma outra coisa que tenha ficado para trás, talvez sim, tá? Mas assim, até onde eu sei, isso aqui é o que tem de mais moderno. Então, por isso que não descarta. Isso aqui a tomografia helicoidal não descarta nada disso aqui. Pelo contrário, ela aproveita tudo isso aqui, tá? Até o multislice também. Isso, aí tem o multislice. O multislice, na verdade, ele permite com que você faça diversos cortes simultâneos, né? Que aí a gente vai deixar um pouquinho para frente aí. Senão começa a Professor, embanar na cabeça. é curioso o assunto, mas diversos cortes, mas em vários planos, é isso? Então, vamos lá. Ele não faz em vários planos. O que que acontece? Por exemplo, quando você faz algum tipo de. Quando você faz um exame de, por exemplo, de articulação de ombro, você consegue fazer a formatação, a reformatação e a reconstrução dele em 3D, vamos dizer, né? Quer dizer, no geral, você consegue fazer a reformatação de todas as estruturas em 3D. Porém, você só vai conseguir fazer os cortes em vários planos, no caso axial, sagital e coronal, na ressonância, tá? Agora, o que que ele quer dizer com isso de fazer cortes em vários cortes simultâneos? Eu acredito, e vou pesquisar isso para trazer para vocês na próxima aula, eu acredito que ele faça cortes simultâneos de uma mesma estrutura, mais para deixar o exame mais rápido do que o convencional. Mas eu vou atrás da Entendi. informação para trazer certinho Aham. para vocês. Eu pensava que era tipo assim, tipo aquele espaço K, sabe? Que tem na Ressono, sabe? Não, não, Que então. faz em vários, sabe? Espaço K deixa para ressonância, porque senão vai começar. Lembra, fecha a caixinha da ressonância, fecha a caixinha do raio-x, fica na tomografia agora, que Entendi. senão você Uma vai coisa vai começar. puxando a outra e vambora. Senão vai começar a embaralhar, hein? Entendeu? Beleza? Mas vamos chegar lá. Nós temos mais uma tecnologia inserida aí, que é a tecnologia MPR, que é a plataforma multiplanar, que é uma área de pós-processamento do exame, tá? Aqui é onde você consegue fazer a reconstrução sagital e coronal. Então, assim, porque a imagem, lembra que eu falei? Lembra do Super Mario na outra aula que eu falei para vocês, né? O Super Mario lá, ele chega, a primeira geração todo quadriculadinho, vai sendo trabalhado e chega numa imagem 3D. Então, a plataforma multiplanar, ela recebe essas imagens cruas, tá? E recebe esses sinais crus, e você começa a trabalhar nessa plataforma justamente para que você consiga fazer com que essa imagem chegue numa reconstrução 3D, principalmente para articulações aqui, tá, gente? Porque para articulações você precisa ter esse dimensionamento aí de estruturas em 3D. É importante isso aí. Alguma dúvida até agora? Fala aí, Carlos. Professor, não, na verdade, eu tinha esquecido aqui o microfone aberto e Ah, tô falando com o cachorro aqui, desculpa. beleza, tranquilo. Pedrão, vamos lá para o ROI agora, né? Vamos tentar desmistificar isso aí. Espero que consiga te ajudar a entender. Vamos lá. Então, o Bora. ROI, ele é bastante específico para angiotomografia, tá? Apesar de que a gente utiliza ele em alguns outros exames, com contraste principalmente, mas ele é como está dizendo aqui no slide, né? Ele refere-se a uma área específica ou região destacada, então você faz um pontinho lá, você escolhe um pontinho, tá? Para você fazer uma análise quantitativa ou qualitativa. Então, ele funciona basicamente como um medidor de densidade em unidades Hounsfield. Ou seja, por exemplo, se você coloca porque a gente vai ver na próxima parte aqui. Ah, não está aqui. Espera aí, tinha uma parte aqui que faltou a gente. Eu vou ter que passar para vocês
Eu não sei, meus slides eles ficaram meio incompletos aqui, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Nós temos. Deixa eu tentar baixar o outro slide apesar que eu não vou conseguir agora. Tá, enfim. O ROI, nós utilizamos eles em 4 fases, que é pré-monitoring, monitoring e as últimas 2 lá que eu não vou lembrar agora, cara. Mas você vai colocar o ROI na sua. Por exemplo, se você está fazendo um exame de angiotomografia com contraste, você coloca o ROI para que ele possa medir, por exemplo, a entrada do contraste naquela região, aí a permanência do contraste naquela região e a passagem do contraste por aquela região, tá? Então o ROI, você vai colocando ele em determinadas partes por exemplo, você pode colocar ele no ar, você pode colocar ele dentro de uma veia, dentro de uma artéria, numa estrutura de partes moles, justamente para que você possa fazer essa medição de densidade e para que no final você perceba se o contraste chegou ali legal ou não. Basicamente é isso, tá? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Depois eu posso mandar. Eu vou mandar um print para vocês aí dessa parte das 4 fases do ROI, para que vocês consigam fazer um dos exercícios aí. Eu não vou nem passar os exercícios agora, que senão tá lá na plataforma. Se vocês quiserem, vocês têm prazo para me entregar até amanhã. E aí vocês podem me entregar até amanhã, à meia-noite. E aí vocês deixam essa questão em off aí para que vocês possam responder depois. Mas, simplificando de uma maneira bem básica, bem tranquila aí, o ROI ele é um medidor de densidade. E aí você utiliza ele em 4 fases para que você possa se certificar da passagem do meio de contraste. Pré-monitoring, monitoring e as últimas 2 que eu não vou lembrar. Me desculpem mesmo, tá? Mas eu sei que, assim, a penúltima, lembrei. Pré-monitoring é para que você possa identificar a imagem antes do contraste chegar, tá? A monitoring é quando o contraste chega. Aí você tem disparo automático e disparo manual. Disparo automático é quando o contraste está passando e disparo manual é quando o contraste passou. Basicamente é isso, tá? Ficou alguma dúvida aí, Pedro? Deu para entender? Acha que necessita de alguma outra explicação? Não, eu entendi. Ele é basicamente um medidor de densidade. Isso, exatamente, Beleza. Eu só exatamente. vou ter que ver essa parada das etapas aí, porque aí complicou. Tá, eu vou resgatar nos meus slides aqui e eu mando um print para vocês lá no grupo, no nosso Ainda grupo do assim, WhatsApp, tá bom? fechou. Beleza? Beleza. Pessoal, eu não vou avançar muito mais aqui, porque depois a gente vai começar a entrar muito em protocolo e eu acho que é importante a gente começar a falar dos protocolos na próxima aula, para não deixar também vocês com a cabeça muito cheia de coisa, tá? É, Ficou alguma dúvida do conteúdo de hoje? Quer que volte algum ponto? Que a gente revise alguma coisa? Ô, professor, só para acabar a aula, Sim. não sei se os meninos também vai ter alguma pergunta aí, né? Mas foi acerca da pergunta lá do quiz, né? Que foram as possíveis formas do paciente se posicionar na mesa do tomógrafo. Aí vai ter lá decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral esquerdo e o direito. É, existe tipo assim um Trendelenburg? Existe um Trendelenburg reverso? Existe uma posição de Siemens? Sim. No Que caso Maria, da, assim, coisa existe ou não? no Vai do caso da tomografia, Carlos, eu pelo menos não conheço nenhum protocolo que exista para Trendelenburg, tá? tá? A maioria dos protocolos que eu tenho visto, e né, não só na vida profissional, como nos meus estudos aí, eu não tenho visto nada em que o paciente seja inclinado, Sim, tá? Então assim, se tiver, eu posso até dar uma pesquisada para a gente trazer na próxima aula. Se tiver, eu desconheço, certo, tá? certo. Entendi, ô, professor. É como se fosse uma posição oblíqua. Não existe fazer uma posição oblíqua. Que na verdade o Trendelenburg ele é uma inclinação do paciente, né?
No caso da oblíqua, realmente não tem por que você fazer uma oblíqua se você está girando o tubo 360 graus em torno do paciente, Ah, sim. né? Então, É, assim, viu? é, Mas, professor, oblíqua, por exemplo, num estudo de vias urinária, só oblíqua mesmo com raio-x bidimensional mesmo, não tem como, né? É porque o tomógrafo ele gira mesmo, não sei, porque, né? porque pensa assim, Carlos, ó, pensa assim. De novo, a história da caixinha. Se a gente tem uma visão bidimensional, faz diferença você ter uma posição oblíqua, concorda? Faz, com certeza, faz toda a Agora, se você tem uma visão tridimensional, aquela imagem oblíqua, ela se perde o propósito, concorda? sim, sim. Mas aí, né, professor, vamos ver lá, Trendelenburg, né? O reverso. Tipo assim, existe algumas imagens que talvez é preciso que as vísceras que descem assim em determinado lugar, não sei. Apesar que isso se usa muito em cirurgia, né? Não sei se em imagem se usa esse tipo de protocolo. Apesar que eu já fiz um raio-x, eu como paciente, eu já fiz um raio-x onde foi feito Trendelenburg. No meu caso foi, acho que, eu tenho problema de estômago. E aí, rapaz, me viraram a mesa tudo quanto é lado, assim, ó, e colocaram a mesa Aham. inclinada. Para deslocar as vísceras, né? E Isso, facilita, né? isso. Então, assim, então, nesse caso, né, de novo, numa visão bidimensional faz sentido você ter o deslocamento de víscera, questão de nível líquido e tudo mais, né? Por exemplo, você vai fazer um tórax em Laurel para ver nível líquido, né? Sim, Não estou enganado, é isso mesmo, né? É um monte de posicionamento, a gente acaba se enganando. sim, sim, sim. É nível líquido, nível É o líquido, Laurel para Laura. ver nível líquido. Nível Então, assim, líquido ou no ar, né? Solto, né? isso para Depende ver do que pneumotórax, para ver. Então, assim, numa imagem bidimensional faz sentido você ter isso. Agora, numa imagem tridimensional, com o ventre girando 360 graus em torno do paciente, aquilo de certa forma perde o propósito. é, Porque é, você está com o paciente ali, você vai ver o paciente de cima e embaixo, de um lado para o é, outro, né? é um loop, né? Não vai, né? Não faz esse sentido, na verdade. Então, por isso que a gente perde algumas. Por isso que a gente perde. Você pode ver que quando a gente vai fazer o scout, a gente faz uma imagem de perfil, uma imagem AP. Só para que a gente possa fazer o escanograma do paciente, ver onde começa e onde termina. Só isso, o topograma, né, no caso. Onde começa e onde termina os cortes. O resto, tudo é o Gentry que vai fazer. O Gentry que vai ver os 360 graus do paciente lá. Entendeu? Entendeu? Mais alguma dúvida, turminha? Rafael, tranquilo aí? Tranquilo. Fabrício, Tranquilo, Fabrício, professor. beleza? Tranquilo. Ó, o Pedro saiu, acho que deve ter dado algum acabado a bateria. Vamos fazer o seguinte então, pessoal, ó, eu não vou passar o questionário agora, porque já são 10h04, né? A gente já avançou bem aí na nossa disciplina hoje. Imagino que vocês tenham trabalhado hoje o dia todo também, né? Devem estar cansados, então eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Vou postar esse vídeo que eu coloquei aqui, se vocês tiverem interesse de rever ele. Vou postar mais um vídeo, ele é um pouquinho mais demorado, mas ele fala sobre modulação de KV e MAS. Como lição de casa, para vocês darem uma olhada lá, começarem a se interessar, porque essa parte da modulação de KV e MAS eu acho legal vocês verem esse vídeo, por quê? Porque ele começa a falar sobre diferenças de equipamentos. Então, assim, ele não aprofunda muito na parte de protocolos, mas ele vai profundo nessa parte dos equipamentos, as diferenças entre as diferenças entre os equipamentos, tá? Então, o questionário da parte 2 está postado lá. Eu vou postar essa parte da aula agora também, tá? Vou postar esse vídeo que nós assistimos na aula e vou postar esse segundo vídeo aí que eu falei para vocês que eu vou postar lá. Além disso, eu mando as fases do ROI com um print no nosso grupo lá do WhatsApp para que vocês possam finalizar os exercícios, tá bom? Professor, referente à nota lá também sobre o feedback, lá também o senhor vai ver isso aí? Isso, vou ver também, Rafael. Vou dar uma olhada lá. Por que que não está indo feedback para vocês?
E aí. Para mim, de um questionário foi o feedback, mas não foi a nota. Então, cara, isso que é o problema, porque às vezes tá aí no feedback e não vai a nota. Às vezes. Bom, teve algumas questões que realmente não dei feedback, porque às vezes tá certo, não preciso dar feedback de nada, né? Mas se tem Sim. se tem alguma coisinha aí que eu posso que eu posso palpitar, eu vou palpitar. Eu não sei por que que não tá indo. É. Mas É eu vou porque tá olhar. lá, por exemplo, 5 de 0, por exemplo, a gente não sabe se acertou a 5, se não acertou. Eu vou olhar certinho lá, Rafael, e aí eu dou um retorno para vocês aí. A minha Beleza. dúvida era exatamente essa também. Quando eu ouvi 5 de 0, será que de 5 questões eu acertei 0? Eu, ta- eu Não, também achei não, isso. Falei, porque assim, ó, o que tá acertei todos. acontecendo? Foi até vou contar um segredo para vocês. Foi até uma orientação do pessoal da coordenação da escola falar assim: não coloca pontuação. Porque senão o pessoal vai ficar, vai falar, ah, nossa, mas pô, por que que eu tirei 5 nesse aqui? Então eu tô colocando, quando vocês colocam, vocês recebem lá que é 5 de 0, significa que das questões que vocês acertaram 5. Então, se o questionário tinha 6 questões, vocês acertaram 5. O zero seria a nota, né? Assim, deveria ser a nota lá. Por exemplo, 5 de 10. Mas eu coloquei, mantive o zero. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar lá a nota do questionário. Por exemplo, tem 10 questões, eu coloco 10 e quando vou devolver para vocês, eu coloco o quanto que vocês acertaram. Para mim não tem problema nenhum fazer isso. Eu acho melhor, professor, porque aí, pelo menos, para a gente estudar também depois, fica mais fácil para a gente saber se a gente realmente acertou ou não, né? Perfeito. O que a gente está Bom, combinando aqui, a gente vai fazer. então tá combinado. Beleza? Pessoal, se ninguém tem mais nada, só me resta desejar boa noite para vocês. Beleza, boa noite. Valeu, gente. Brigadão, viu? Quinta-feira eu tenho conteúdo postado lá. Um abração. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Peraí, deixa eu fazer então isso aqui.